vou falar um pouco para vocês hoje sobre uma outra análise de macroevolução que a gente chama de Phylomorph Space, tá? Quem desenvolveu essa análise também foi o Liam Revel, tá? Ele tem um pacote do R que a gente chama de PhyTools. E esse pacote ele faz uma grande quantidade de análises em macroevolução. E uma dessas análises realmente é plotar uma filogenia em dois eixos em um gráfico, né? Por exemplo, se a gente quiser saber se uma forma do corpo está relacionada de repente à evolução daquele grupo, né? A gente poderia plotar aí o PC1 com relação ao PC2 e você teria a forma do corpo numa posição diferente do espaço e um ramo ligando, né, um ramo que ligaria o ancestral comum de todo o grupo a essa parte diferente aí, a esses táxons, né, que estariam numa posição diferente aí do espaço. Então essa análise é muito interessante para ver se tem uma correlação filogenética aí com características de caracteres basicamente contínuos, né? Então aqui na verdade antes da gente realizar realmente essa análise, normalmente a gente faria um PC1, né, e um PC2. Na verdade, uma análise de componentes principais pegaria o eixo PC1, PC2, ou PC2, PC3, ou PC1, PC3. Aí depende muito do que você quer, né? Se não tem tanta influência do tamanho da espécie aí na análise, ok? Então, bom, é isso. Então vamos aqui nesse site, tá? Eu vou deixar disponível na descrição do vídeo também para vocês todos os comandos, né? Na verdade o script que eu vou rodar para vocês e o endereço desse site. No endereço desse site fala bastante sobre como realizar aí a análise do Phylomorph Space, ok? Então vamos passar aqui para o R, eu vou pegar o R e colocar aqui desse lado. Então aqui nós temos o script, né, do Phylomorph Space que eu organizei aí com um conjunto de dados, né, que eu vou disponibilizar também para vocês. Então primeira coisa, esse daqui não precisa, hoje a gente vai carregar o package do Phylomorph Space. Então vocês jogam aqui esse comando, né, pro console, né? Lembrando aqui que a gente tem o RStudio. O RStudio é uma interface mais amigável do R, né? Então uma interface gráfica para se trabalhar com o R, tá? Então a gente tem aqui uma aba na qual a gente consegue visualizar nossos scripts, o console onde é dado realmente os comandos no R, um ambiente onde a gente consegue ver o que está tudo carregado na memória, e um outro ambiente aqui que a gente encontra várias outras coisas, por exemplo, os packages que foram carregados, ajuda, arquivos na pasta qual a gente está trabalhando e tudo mais, tá? Então vamos carregar primeiro o PhyTools. Então se eu estou com o cursor aqui numa linha específica, eu der Command Enter, ele joga automaticamente lá para baixo, tá? Aquela linha. Eu vou definir primeiro o ambiente de trabalho, né? A pasta de trabalho nossa. Então vou criar aqui, vou clicar em seção, Set Work Director, Choose Director. Aí eu vou trabalhar nessa pasta aqui, ó, teste 2. É nessa pasta aqui que eu tenho os arquivos, né? Um arquivo de árvores e um arquivo de dados. Ok, pessoal? Então vou dar aqui um Open. Tá? Aí a gente abriu aqui, definiu na verdade nossa pasta de trabalho. Aí vamos carregar os dados. Para carregar os dados, primeiro, na verdade, carregar a árvore, né? Depois os dados propriamente dito. Vamos carregar primeiro a árvore. Aí você dá um Command Enter nessa linha, ele vai abrir o arquivo aqui. A gente tem um arquivo de árvores e um arquivo de dados. Então vou abrir primeiro o arquivo de árvores. Ela vai ser carregada na memória. Se vocês quiserem aqui até colocar no script, olhar a árvore, né? Então informações sobre a árvore, ou quiser mesmo plotar a árvore.
Aí você consegue plotar ela, aí visualizar essa árvore. Vamos carregar os dados, tá? Então aqui eu já organizei, tá, os dados de acordo com o nosso arquivo. Então eu vou dar lá Sunshine Data. A gente vai ler um arquivo .csv. Tá? Vocês podem procurar muito sobre esses comandos na internet, que é esse comando read.tree, read.csv. Então o R ele tem uma conexão com o Excel. Tá? Então esse aqui, read.csv, é ler um arquivo delimitado por vírgula, né? Como a delimited file, alguma coisa assim, não sei exatamente o significado em inglês do comando, né? Mas é um arquivo delimitado por vírgula, aí o nome do arquivo é esse, ele vai carregar direto. Se ele tem o head, quer dizer que a tabela tem a parte de cima dela, ela está preenchida. O nome que eu posso dar para as colunas, então eu tenho 3 colunas. A primeira coluna ele não vai reconhecer aí, né? Vai estar os nomes dos taxons. Então, ó, dei aqui um command enter nessa parte, ele carregou aí. Sunfish data, a gente tem aqui a nossa tabela. Então eu só cliquei aqui no nome, né, para ele buscar aqui o objeto que está carregado na memória e jogar para o meu console. Então é isso que eu vou ter aqui na memória do R. Então eu tenho aqui os taxons, é assim que é a estrutura dos nossos dados, né? Eu tenho os taxons. Dos taxons eu vou ter aqui, aqui está identificado errado, mas não tem problema, é uma estrutura morfológica, tá? Então eu só utilizei o mesmo cabeçalho de uma tabela anterior. Mas aqui eu vou ter uma característica discreta, por exemplo, se essas espécies aqui têm, por exemplo, ou vive num determinado habitat, ou tem uma estrutura que a gente vai chamar de dente robusto, um dente padrão. Tá? Então você tem uma característica discreta e os dois eixos do gráfico, né, vai ser esse e esse, que seria o eixo, acho que começa primeiro com o eixo Y e depois com o eixo X. Tá? Então é basicamente isso para vocês criarem um file Morphospace. Vocês precisam de uma árvore filogenética como plotado aqui à direita, um arquivo como a delimited file, né, que é delimitado por vírgulas, com um caráter discreto e 2 contínuos. Os 2 contínuos vão ser os eixos do gráfico, propriamente dito. E o discreto ele vai pintar com uma cor específica a bolinha aí que seria um taxo plotado no gráfico. Então guardem bem essa informação. Eu vou disponibilizar esses arquivos depois para vocês conseguirem montar o arquivo de vocês, ok? Então o arquivo está conectado na memória aqui. Essa linha aqui, na verdade, ela deveria já dar a cor para os terminais, mas ela não está dando a cor para os terminais. Então, assim, a gente precisa carregar essa linha simplesmente porque o argumento pede, né? O plotar o forma ele pede esse colors. Não está funcionando muito bem, mas não tem problema. Se vocês fizerem clicando nessa linha aqui, pronto, a gente gera o gráfico, tá? Então aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X e você tem o file Morphospace plotado. Só que esses 2 eixos aqui, o eixo Y, esse daqui é o eixo X. Então esses valores aqui estão nesse eixo e esses outros valores à direita estão nesse outro eixo horizontal chamado eixo X. Tá? Eu gostaria de pintar essas bolinhas com as diferentes características de dados discretos. Para fazer isso a gente vai fazer correr um outro script aqui, tá? Porque eu quero as 3 informações no meu gráfico, eu quero, na verdade 4, né? Primeiro eu quero a filogenia, os pontos plotados, os 2 eixos, né, com os dados contínuos e as bolinhas também tem que ter informação do dado discreto. Então é uma integração de informações o file Morphospace. Então ele nada mais é que plotar uma filogenia, né, integrando outros tipos de informações, 2 contínuos e um discreto. 2 dados de natureza contínua e um dado de natureza discreta. Tá? Então aqui deu um enter, fala Morphospace dentro de bond. Na linha 28 a gente consegue colocar aqui o título, né, do gráfico. A gente pode escrever o que quiser aqui e alterar o título do gráfico. Tá? Então vamos plotar então
agora com as cores nos terminais, né? Para plotar com as cores nos terminais, primeiro a gente plota a árvore. Vamos plotar o nó das árvores e os terminais. Então é assim que funciona, pessoal. O E5R reconhece um nó específico. Ele faz uma numeração aleatória aí. Claro que ele segue uma lógica, né? Não é totalmente aleatório. Ele faz uma numeração dos terminais e dos nós. Então digamos que você queira pintar o nó para ele. Se você colocar nó 37, ele vai pintar esse nó. Se você quiser pintar o terminal 18, ele vai pintar esse terminal 18 e assim por diante. Então vocês têm que dizer para o R a cor que você quer de cada um dos terminais da árvore. Então, por exemplo, as Cyanix fasciatus, que é o terminal 1, eu quero da cor amarela. O 6, que é o terminal, aqui, vamos ver o 6, aqui ó, Deuterodon petri, eu quero de cor verde e assim por diante. Então eu não quero pintar os nós, eu quero pintar apenas os terminais. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Né? Primeiro vocês dão esses comandos iniciais aqui, plot a árvore, plot informações dos nós e dos tipos, né? Dos nós e dos terminais. E ele, para a gente conseguir identificar quais são os nós e quais são os terminais. Aí ele vai plotar para vocês e vocês conseguem reconhecer eles e dar uma cor para eles. Qual que é a cor que eu dei aqui? A cor é relacionada à característica. Então, por exemplo, o Cyanix fasciatus, que é o 1, tá? Então aqui é o 1, eu chamei de amarelo. Amarelo vai ser, cadê o Cyanix? Aqui, o Cyanix fasciatus vai ser o padrão, né? A característica padrão. Então vocês escolhem, o padrão vai ser o amarelo. Então todos que tiver amarelo vai ser o padrão. Então, Cyanix lacustris, lacustre também tem o PED, vai ser amarelo. O 3, as Cyanix vulgaris, e vulgaris é o 3, então também vai ser amarelo. O Briconaméricos estramíneos também vai ser amarelo. Vamos achar o Briconaméricos estramíneos aqui, ó. Briconaméricos estramíneos, ele é amarelo, ele é o 17. Então, ó, o 17 também é amarelo. E assim por diante, pessoal. Agora, vocês vão carregar tudo isso na memória. Primeiro vocês vão clicar nessa linha 38 aqui para falar que vocês vão abrir aí uma linha de informações e nomes, né? E cada terminal vai ter uma cor. Então, vocês vão dando enter, 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 até carregar a informação para todos os 19 terminais. Eu tenho 19 terminais aqui na minha árvore. Então eu dei uma cor para cada um dos terminais, tá? Depois que eu dei uma cor para cada um dos terminais, eu simplesmente ploto o gráfico. E agora, deixa eu só tirar aqui, não sei o que acontece com esses plots. Agora sim, agora eu consigo ver os eixos. Né? Então, agora cada um dos meus terminais tem uma informação. Eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui, pessoal, tá mais fácil de ver, né? Melhor para ser visualizado. Então agora cada um dos terminais tem uma coloração específica, tá? E é isso que eu gostaria. Só que está poluindo muito esse gráfico, o nome dos terminais. Mas é importante plotar com o nome para a gente saber qual terminal é qual. Né? Então, por exemplo, essa bolinha representa qual? Essa bolinha representa qual? Né? Mas para publicação mesmo, muitas vezes isso polui muito e você acaba plotando sem os terminais. É só você habilitar essa função aqui, ó, type off, né? E aí você não tem informação dos terminais aí, né? Mas esses gráficos são todos plotados, ó. Então você tem o anterior e o próximo. Você tem o anterior, vou ver aqui, e você tem o próximo, né? Então no próximo você não tem aqui o nome dos terminais. Normalmente é isso que a gente utiliza para publicação. Ok, pessoal? Então basicamente é assim. Essa é a função do Phylomorph Space. Ele é muito interessante, que ele permite a gente integrar um monte de informações. Ok? Depois eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês. O site do próprio Lean, né, o blog. Se vocês verem no site, eu até vou voltar aqui ao site, eles têm uma grande quantidade de comandos. Né? Aqui, ó, por exemplo, aqui nesse caso, ele está plotando, né, colorações diferentes nos clados. Né? Ele não está plotando o terminal, ele quer o clado. Então aqui, ó, na árvore filogenética plotada, ele tem os plots por clados.
né? Então, por exemplo, o clado 2 plotado aqui em verde, o clado 1 plotado em vermelho, né? No meu caso, eu tinha uma informação de dados discretos para cada um do terminal, então eu não quis plotar a coloração no clado mais específico, porque o clado vai estar é natural que o clado esteja, sendo que o nome é clado, é claro que um clado tem um ancestral comum mais recente e todos são descendentes desse único ancestral comum, né? Então você vai ter uma relação filogenética direta quando você plota um clado, né, numa determinada cor. O que é diferente quando você plota um terminal, porque você tem uma característica associada aqui numa cor ao terminal, né? Então é diferente. Né? Mas então, dependendo dos seus objetivos, do que você está analisando, aí você pode ter diferentes tipos de plots, né? Existem outras formas e isso aqui não é muito útil para publicação, mas só para visualização rápida dos dados, né? Que é um Phylomorph Space animado, né? Ele faz um contínuo aí no plot, tá? Você tem outras maneiras de se plotar também, tal. Tem essa maneira que se você quiser plotar aí no tempo, né? Você tem o tempo da filogenia, né? Porque a filogenia você tem o tempo. Então isso aqui é um filograma e você escolhe uma das características aí para você plotar aqui no terminal, uma outra forma de visualizar, né, aqui com a informação dos clados e de coloração diferente dos clados. Mas um outro ponto que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso daqui, ó. Você consegue fazer evolução de uma característica discreta, nesse caso um SIMMAP, tá? Um SIMMAP, né, que é a legenda do SIMMAP, mas você pode fazer um SIMMAP com um dado discreto e automaticamente plotar isso num Phylomorph Space, tá? Aqui uma outra forma de plotar, tá? Aqui com as bolinhas nos ancestrais, né? Que como é do Phylomorph Space, a probabilidade daquela característica estar no ancestral. Então aqui novamente outro Phylomorph Space e você pode fazer isso também com eu acho que esse daqui é não lembro se é do ContMap. Aqui é um mapa geográfico, tá? Então você consegue fazer um mapa geográfico falando, por exemplo, o tempo, né? Então quando surgiu esse determinado táxon, quando estava presente no Jurássico, no Cretáceo, no Permiano e assim por diante. Ok, pessoal, então você tem aí várias formas de se plotar esses gráficos, é muito interessante, dependendo muito do seu objetivo. Tá, o que eu mostrei para vocês no vídeo, que é o que a gente realmente realizou a análise, o que a gente mais precisa, o que a gente mais utiliza aí, né, para o nosso caso, né, que é integrar dois dados contínuos com um discreto, né, então você consegue integrar tamanho de forma do corpo com, por exemplo, o habitat, você consegue relacionar a forma do corpo, por exemplo, com uma característica que pode ser uma key innovation, como a aquisição de um dente ou formas específicas, né? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvidas que vocês tenham, me escrevam e é isso. Obrigado.